Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Estou utilizando a versão Almeida Revista e Atualizada da Bíblia Sagrada. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Convido os irmãos a observarem comigo o versículo 12. Mateus 24, versículo 12. Nos diz assim a palavra do Senhor: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu convido agora toda a igreja, todos os irmãos a lerem juntos, em uma só voz, esse mesmo versículo. Vamos lá? 1, 2, 3, já! Eu queria que, se assim você desejar fazer isso, você se virasse aí para quem está perto de você, quem está mais perto, e diga para essa pessoa, para esse irmão, para essa irmã: não deixe o amor esfriar. Não deixe o amor esfriar. Aí você talvez possa dizer assim: pastor, mas eu já deixei. O meu já congelou. Está parecendo um picolé já há 30 dias no freezer. Escute. Se este é o seu caso, entenda. Tudo aquilo que esfria pode ser aquecido novamente. Pode ser aquecido novamente. Então, se a sua resposta foi negativa, que o seu amor já esfriou, então, escute. Ele pode ser aquecido novamente. E o tema para esta noite, esta simples declaração, uma verdadeira: não deixe o amor esfriar. E tomaremos como base, então, esse versículo da palavra do Senhor. E vamos trabalhar aqui três pontos principais dentro desse versículo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas antes eu quero contextualizar, situar os irmãos dentro dessa passagem bíblica. Esse versículo ele se encontra dentro de um conjunto bem maior. São, na verdade, dois capítulos dedicados ao registro de um sermão que foi anunciado, que foi proclamado pelo Senhor Jesus, que é conhecido como o sermão profético. O sermão no qual o nosso Senhor compartilhou, ensinou sobre o final de todas as coisas, a consumação de todas as coisas, o final dos tempos.
E é interessante a maneira como este capítulo inicia, como o Senhor Jesus, ele aborda os seus discípulos para começar então a ensiná-los. Eu acredito que aqui muitos de nós nascemos em povoados. Alguns nasceram em povoados mais próximos da cidade, outros nasceram em povoados mais distantes da cidade. O povoado onde eu nasci ficava a 72 quilômetros da cidade. Aqui nós temos pessoas que nasceram em povoados bem mais distantes da cidade. E eu me lembro como alguém caipira, como éramos conhecidos, que nascemos lá no interior, as primeiras vezes que nós fomos na cidade. Quando chegávamos na cidade, quantas e quantas vezes a minha mãe não teve que chamar a minha atenção para que um carro não passasse por cima de mim, olhando assim para as coisas, impressionado. Ficava impressionado com algumas coisas da cidade. E eu confesso que ainda hoje, às vezes, eu vou em alguma capital assim, tem algo que a gente fica olhando assim, fica impressionado. Os discípulos eram pessoas assim. Eles não nasceram em grandes cidades, eram pessoas lá do povoado, homens caipiras. E então, quando iam à cidade, especialmente à capital, Jerusalém, ficavam impressionados. E numa dessas ocasiões, eles estavam ali no templo, e aí quando foram saindo do templo para irem ao Monte das Oliveiras, eles, tipo assim, tocaram no ombro de Jesus, mestre, esbarre aí, espere aí um pouco. Olha só, que construções, que templo magnífico, que obra grandiosa. Eles estavam impressionados. E Jesus então, talvez corta ali um pouco do barato deles. O Senhor não alimenta aquela visão que eles estavam tendo ali, estavam impressionados. O Senhor não alimenta isso, não dá corda para eles. Muito pelo contrário, o Senhor diz: olha, vocês estão vendo isso aí? Vocês estão realmente admirados com isso aí? Estão vendo? Eu tenho uma notícia para dar para vocês. Aí não ficará pedra sobre pedra que não seja ou que não será derribada. E então o Senhor prossegue, após os discípulos fazerem uma pergunta para ele: Senhor, então quando é que vai se dar essas coisas? Quando é que isso vai acontecer? Então ele vai anunciando, vai falando para eles: olha, haverá nação contra nação, reino contra reino. Nesses últimos anos nós tivemos aí várias guerras, inclusive uma agora está na iminência aí os bombardeios já começaram. Então, nação contra nação, reino contra reino. Haverá uma proliferação de falsos profetas. Vocês e todos os meus seguidores que virão após vocês, eles serão odiados, alguns serão assassinados. Nesse período, haverá traição, muitos vão se escandalizar,
outros irão odiar-se uns aos outros. E aí então nós chegamos no versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A primeira parte desse versículo, o Senhor, ou na primeira parte desse versículo, o Senhor faz uma ênfase aí, Ele dá uma ênfase à multiplicação da iniquidade. E a palavra utilizada aqui para iniquidade é anomia, que vem de uma palavra grega anômalos. Anômalos significa sem lei. Portanto, anomia, que é utilizada na língua grega para esta expressão, para esta palavra iniquidade, anomia significa ilegalidade, violação da lei, transgressão da lei, atos de injustiça. Então, quando o Senhor diz, e por se multiplicar a iniquidade, Ele está fazendo referência a um período que nós, na verdade, esta geração, já está dentro dele. Esse período ainda não foi consumado, mas ele já iniciou. Esta geração já está dentro desse período. Nós já estamos vivendo o início do que os profetas falaram, os apóstolos falaram, os nossos pais da igreja primitiva falaram. Um período chamado de apostasia. E um dos sinais evidentes para a apostasia é justamente esse, a multiplicação da iniquidade. A transgressão consciente e deliberada da lei, da justiça de Deus. Aqui não é especificamente a lei dos homens, mas a lei de Deus. Todos nós temos visto, temos ouvido, através de notícias, canais, experiências dentro de nossa própria família, convivência com outras famílias, com amigos, nós temos visto isso claramente. A maldade. Em algumas outras versões da Bíblia, no lugar de iniquidade vem a palavra maldade. Em outras vem a palavra pecado. Nós fizemos parte de uma geração em que nós temíamos ser castigados por Deus. Às vezes, quando nós transgredíamos alguma ordem, às vezes, quando nós agíamos errado, quando desobedecíamos nossos pais, eles diziam: olha, cuidado, Deus pode castigá-lo. E quando nós ouvíamos isso, o que acontecia? Nós temíamos. Havia temor. E muitos de nós não éramos cristãos, não éramos convertidos. Nós temíamos levantar a nossa voz contra nossos pais. Tanto por medo da disciplina que poderíamos receber, como por entendermos que Deus disciplinava também. Deus castigava.
Mas tomando como base esta declaração, por se multiplicar a iniquidade, nós estamos fazendo parte de uma geração que não teme a Deus e nem tampouco temem seus pais. Levantam a voz contra os pais, desonram, ofendem a seus pais. Isso parece não lhes causar nenhum constrangimento. Parece não pesar em nada em seus corações. Por isso eu afirmo, nós já iniciamos esse período que os nossos pais na fé chamaram ou descreveram como o período de apostasia. Temos visto o aumento do desrespeito, da desonra de maridos contra as suas esposas, maridos que ofendem, que maltratam, que humilham, que traem. E também temos visto, temos testemunhado a atitude de esposas que desonram, que desrespeitam, que traem. E outros que vão além nos seus atos de iniquidade, que assassinam, que matam. Sejam filhos para com os seus progenitores, ou progenitores, no caso, pais, em relação aos seus filhos. Maridos assassinando cruelmente, covardemente as suas esposas, e algumas esposas também, quando diante dessas situações, cometem assassinato. E aí nós temos, ou muitos de nós temos sido alimentados com uma falsa esperança de que dias melhores estão por vir. Dias melhores estão por vir. Meus amados irmãos, dias melhores estão por vir somente para aqueles que têm esperança da eternidade, do paraíso, da vida com Deus, da vida além. Mas dias melhores aqui nesse mundo. Você lembra do texto que nós citamos domingo passado em 1 João capítulo 5, verso 19? Só para relembrar você. Vamos ler juntos? Comigo? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Como poderá haver dias melhores aqui, sendo que este mundo inteiro jaz no maligno? Como? Como? Cada dia um acontecimento mais terrível do que o outro, porque a iniquidade está se multiplicando. A anomia, a transgressão, a vida sem a lei, não está apenas aumentando, está se multiplicando, de acordo com as palavras do Senhor. De acordo com as palavras do Senhor. E então vamos à segunda parte do versículo, porque por causa disso, por conta do aumento da maldade, da iniquidade, do pecado, o amor se esfriará.
Nesse ano eu vou estar completando 26 anos que fiz a minha decisão por Cristo, que entreguei minha vida ao Senhor. Alguns aqui estarão completando 1 ano, outros 2, 3, 5. Outros estarão completando 15, 20 e outros talvez 30. Cada um de nós aqui conhecemos alguém, já convivemos com alguém, testemunhamos com os nossos próprios olhos. Pessoas que no início da sua caminhada cristã, no início da sua fé, anunciava-se: olha, temos escola bíblica dominical domingo. A pessoa estava lá, cheia de entusiasmo. Olha, domingo depois do almoço nós temos visita para fazer. Evangelismo, discipulado. A pessoa, conte comigo, eu estarei lá. Olha, à tardinha, antes da viração do dia, nós precisamos organizar algo lá no templo para o culto da noite. A pessoa estava lá, conte comigo. Segunda-feira, nós teremos culto de oração. Que horas? Às 19h30. Conte comigo. Eu estarei lá orando. Estarei lá orando. Quarta-feira nós teremos o nosso culto de oração e ensino. Culto de doutrina. Eu vou estar presente, eu estarei lá. Com muita alegria, com muito entusiasmo. Sexta-feira será a reunião dos ministérios da igreja. Eu vou participar, estarei lá participando. Sábado será o culto da nossa Unijovem. Eu vou estar participando. Na semana que vem, nós temos um impacto evangelístico, um culto a ser realizado, culto evangelístico lá no povoado tal. Pode contar comigo. Eu vou ajudar a levar cadeiras, eu vou ajudar a organizar os equipamentos de som, eu vou estar participando. Vou estar participando. Mas então, passou-se aquele ano, segundo, o terceiro. Aí do terceiro ano, eu não vou mais ao culto de doutrina, porque estou muito cansado e o trabalho tem me consumido. Eu também não vou mais ao culto das organizações, dos ministérios, porque assim, é uma correria muito grande. E é o seguinte, eu também não vou participar da escola bíblica, porque é domingo de manhã, e aí eu tenho que dormir um pouco mais, até mais tarde. Ou eu tenho que aproveitar uma pescaria, uma caçada, um passeio, um rally, eu tenho que aproveitar, enfim, eu tenho que aproveitar. Eu quero dizer algo aqui de todo o meu coração. Cada um dos irmãos presentes, a todos aqueles que estão nos ouvindo pela transmissão no canal da igreja. Escute isso. Falta de tempo não esfria amor. Trabalho não esfria amor. Correria não esfria o amor. Fome
não esfria o amor. Falta de emprego não esfria o amor. Falta de uma namorada, de um namorado, de uma noiva, de um noivo, não esfria o amor. A falta de um marido não esfria o amor. A falta de uma casa não esfria o amor. A falta de um animal de estimação não esfria o amor. A falta de um lazer não esfria o amor. De acordo com as palavras do Senhor Jesus, sabe qual é a única coisa que esfria o amor? Pecado, iniquidade. Isso esfria o amor. Portanto, se o seu amor e o meu amor, se o nosso amor tem se esfriado, vamos reconhecer, é porque temos permitido a iniquidade invadir nossas vidas, o pecado invadir nossas vidas. Não vamos estar colocando culpa em ninguém, porque me disseram isso, porque meu marido fez isso, meu pai fez isso, minha mãe fez isso, meus filhos fizeram isso. Não! A única coisa, de acordo com as palavras do Senhor Jesus, que esfria o amor dentro de mim, é a iniquidade, é o pecado. É o pecado. É o pecado. É o pecado. E você quer ver de maneira muito clara essa multiplicação, essa proliferação da iniquidade. E para derrubar de uma vez por toda a falsa declaração de que dias melhores estão por vir aqui nesse mundo. Olhe comigo o que disse o apóstolo Paulo, cheio do Espírito, da graça e do poder de Deus. Em sua segunda carta ao jovem Timóteo, lá no capítulo 3, vamos ler os versos iniciais nesta carta, pode colocar para nós. Olha o que ele está dizendo, sabe, preste atenção, fique sabendo, seja consciente disso, sabe, porém, isto o quê? Nos últimos dias, e nós já estamos dentro desse período, nos últimos dias, sobrevirão tempos bons, maravilhosos, não, sobrevirão tempos difíceis. E quais serão as características desses tempos difíceis? Por quais motivos os tempos serão difíceis? Esses são os motivos. Os homens serão, vamos ler juntos? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. E o que nós devemos fazer? Olha, se nós não somos um desses aí, eu espero em nome de Jesus que não sejamos. Se não somos, então a nossa atitude deve ser fugir deles, cair fora deles, distanciar-se deles, porque são homens e mulheres anômalos, sem lei, transgressores, odiosos de Deus. Devemos fugir deles. Devemos fugir.
Por fim, voltando ao nosso texto, a última parte do versículo, atente-se para o que o Senhor nos diz. De quase todos. Graças a Deus, que não é de todos. Tem o quase aí. E o meu desafio nesta noite a você, pela exortação da palavra de Deus, é que nós fiquemos, pelo menos nesse quase. Nesse quase. E se o seu amor, se o meu amor começou a esfriar, então nos lembremos, ele pode ser aquecido pela chama do Espírito Santo de Deus enviado para habitar dentro de cada um dos que creem, dos cristãos. Pela presença poderosa do Espírito Santo de Deus, com o qual fomos selados para o dia da redenção. O amor pode ser aquecido, o amor pode ser avivado. Eu já dei esse exemplo aqui. Se nós compararmos o amor a uma fogueira, se não queremos que aquela fogueira apague, precisamos colocar lenha nela. Porque à medida que o fogo vai consumindo a lenha, a tendência é a fogueira ir perdendo calor, esfriando. E se mais lenha não for colocada, ela de fato vai apagar-se completamente. Então vamos colocar lenha em nosso amor. Vamos colocar a lenha da oração. Vamos colocar a lenha da meditação na palavra de Deus. Vamos colocar a lenha do louvor, que edifica nossos corações, que edifica nossas vidas. Vamos colocar a lenha da boa comunhão, das boas amizades. Pastor, e o que é uma boa amizade? O que é uma boa amizade? Para muitos, uma boa amizade é aquela que concorda com tudo que nós pensamos, com tudo que nós falamos. Para muitos, uma boa amizade é aquela que não discorda de nós. Para muitos, uma boa amizade é aquela que sempre dá tapinhas em nossas costas. Para muitos, uma boa amizade é aquela que sempre nos elogia e nunca nos repreende. Mas esta não é uma boa amizade, esta é uma amizade diabólica. Esta é uma amizade satânica. Porque foi assim que Judas demonstrou a sua amizade para com o Senhor, dando-lhe um beijo na sua face. Sabe qual era uma boa amizade? Sabe qual é a boa amizade? É aquela que me aproxima de Deus. É aquela que me aproxima de Deus. É aquela que me leva a honrar a minha família. É aquela que me ajuda a crescer em graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é uma boa amizade. E boas amizades é como lenha colocada na fogueira do amor. Agora é bem verdade que todos os seres humanos da face da terra falam sobre amor, mas a grande maioria não sabe de fato o que é amor. A grande maioria não sabe. Então vale a pena nós relembrarmos, para estarmos assim concluindo o sermão desta noite. Eu não combinei hoje com o pessoal do louvor, mas as duas últimas canções que eles ministravam falavam sobre o amor verdadeiro, o amor que emana de Deus, o amor que vem de Deus. E eu estava glorificando a Deus ali enquanto ouvia e participava também do louvor, diante daquilo que Deus havia colocado em meu coração para compartilhar nessa noite. Então, como estávamos falando, o mundo inteiro fala sobre amor,
Mas a maior parte de fato não vive o amor porque não sabe o que realmente é amor. O que realmente é amor. E de acordo com a palavra do Senhor, no texto bem conhecido de todos nós, 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ensinando aqueles irmãos e a nós hoje, ele começa a dizer: e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Agora vem a descrição do que realmente é o amor bíblico, o amor que emana de Deus, o verdadeiro amor. Quais são as suas características, suas qualidades? O apóstolo continua dizendo, a partir do versículo 4, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Versículo 8, parte A. O amor jamais acaba. Versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Ei, marido, você que arde em ciúmes, que a esposa não pode nem ir ao banheiro fazer xixi, que você tem que ficar na porta do banheiro, se você diz que a ama, você está mentindo. Porque está escrito, o amor não arde em ciúmes. Ei, esposa, você que olha, tem que estar fuçando o celular, tem que ligar para o FBI, tem que dar um ataque cardíaco, não respira direito, ardendo em ciúmes. E você ama seu esposo? Amo sim. Não. Esse não é o amor. O amor não arde em ciúmes. E você, filho ou filha, que faz declarações de I love you, mother, I love you, father. Eu amo você, papai, eu amo você, mamãe. Mas é rebelde. Não ouve o pai, não ouve a mãe. Ofende, maltrata. É preguiçoso, preguiçosa, não ajuda nas tarefas em casa. Tem hora que dá vontade de pegar assim no pescoço e esfregar assim. Isso não é amor. Não é amor. A linguagem do amor não pode se limitar a palavras.
João diz: filhinhos, não amemos apenas de boca, mas de fato e de verdade. O amor não se prova com palavras, se demonstra por meio de atitudes. Por meio de atitudes. Então, você quer realmente demonstrar amor ao seu cônjuge? Seja fiel, cuide, ajude, não traia, seja compreensivo diante das fraquezas, das limitações do seu cônjuge. Você, filho, quer realmente provar diante de Deus e diante das pessoas que você realmente ama o seu pai e sua mãe? Comece obedecendo, honrando, respeitando, ajudando nas tarefas em casa, não desperdiçando o dinheiro deles, que está sendo investido, pagando as mensalidades na escola, comprando as suas roupas. É assim que se demonstra o amor para com nossos pais. E nós, pais, como podemos demonstrar amor para com os nossos filhos? A primeira delas, aplicando a disciplina quando necessária. O pai que ama os seus filhos, cedo disciplina. Então essa é uma forma de dizer: I love you, my son. Então olha, uma chibatada é: I love you, my son. Eu amo você, meu filho, eu amo você, minha filha. Hoje nós conversávamos depois do almoço sobre essas questões. Então essa é uma forma. Uma outra forma. E aqui muitos de nós estamos, que Deus tenha misericórdia. Uma outra forma de demonstrarmos que amamos nossos filhos é transmitindo para eles a herança espiritual, ensinando eles na palavra de Deus, ensinando eles e ajudando eles a conhecerem quem é o Deus Todo-Poderoso, Criador e Senhor do céu e da terra. Uma outra forma que demonstramos amor para com eles é orando por eles e também com eles. É demonstração de amor. Uma outra forma é encorajando também. Há muitas ocasiões e situações em que é preciso encorajarmos. Não apenas repreendermos, mas darmos uma palavra de encorajamento. Providenciar o pão de cada dia, as vestes para eles, um lar, é um dever nosso como pai, como pais. Que Deus nos ajude e que Ele nos livre de o amor se esfriar dentro de nós. E se alguns estão nessa condição, clame ao Senhor. Peça a misericórdia e a ajuda do Espírito Santo, a ajuda do alto. Nesse momento, nós convidamos você a se colocar em pé. E nós perguntamos: há alguém nesta noite que, ao ouvir esta mensagem, sentiu dentro de você o desejo de entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite e segui-lo? Viver não para você, mas para Ele, para a glória dEle. Se houver alguém, levante a sua mão, nós queremos orar por você. Alguém que queira reconciliar-se com o Senhor nessa noite também. Esta é uma hora especial, um momento especial em que nós concedemos a oportunidade